Será que num futuro próximo, não muito distante, poderemos regenerar um tecido cardíaco após um infarto ou um tecido nervoso após um derrame e, quem sabe, até produzir órgãos completos em laboratório? O futuro dirá. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta, estudo das células-tronco, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, Billy aluno! Bem-vindo de volta conosco a mais uma aula de biotecnologia. Desta vez iremos conversar com você sobre células-tronco, de modo que você entenda a sua importância tanto para o desenvolvimento embrionário quanto as terapias utilizando-se de engenharia genética, ok? E aí, professor, o que devemos saber a respeito das células-tronco? Primeira coisa, são células que possuem a capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares, especificamente tipos celulares adultos. Você que já estudou embriologia sabe que o embrião ele é constituído por três tecidos fundamentais: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E esses tecidos são responsáveis por originar todos os tecidos e órgãos que irão formar o indivíduo adulto em processos de diferenciação celular. O indivíduo adulto é constituído de cerca de 216 tecidos diferentes. E todos esses tecidos que constituem órgãos adultos, sistemas, os próprios tecidos adultos e etc., originam-se dessas células. São células obtidas a partir do embrião. Como assim, professor? Pronto. Aqui nós temos os primeiros estágios de desenvolvimento embrionário que você estuda na embriologia. Temos no nosso canal uma playlist completa sobre embriologia, ok? Mas tudo começa na formação de um zigoto, ou seja, o blastômero inicial, beleza? Todas as células que se originam a partir desse zigoto são chamadas de blastômeros e também são conhecidas como células-tronco embrionária. A divisão celular mitótica que esse zigoto sofre para originar essas células denomina-se de segmentação ou clivagem. Sendo assim, a partir de um zigoto inicial, na primeira clivagem ou na primeira segmentação, primeira divisão mitótica, você irá originar duas células tronco embrionária ou dois blastômeros. Na segunda clivagem, você irá obter 4 blastômeros. Na terceira clivagem, você irá obter 8 blastômeros. Essas 8 células aí do blastômeros são células totipotentes, são células totais, são células de potência máxima, capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula tecidual de qualquer órgão do corpo do indivíduo adulto. Beleza? Então, essas células iniciais aqui, a partir da terceira clivagem, você tem 8 blastômeros, que são as células-tronco totipotentes. Beleza? E aí, esse processo, ele continua. Aqui eu vou ter a quarta clivagem, quinta clivagem, sexta clivagem, e aí milhares e milhares de clivagens, até se formar uma estrutura maciça de células, denominada de mórula, que evolui para a formação de um blastocisto, ok? Ou seja, é o estágio de desenvolvimento embrionário que representa uma blástula, que em mamíferos chama-se blastocisto. E aí, o que é o blastocisto? A mórula é um maciço celular. A parte central da mórula, essas células começam a migrar para a periferia, de modo a abrir uma
cavidade no interior, entendido ou não, desse blastocisto. Essa cavidade é chamada de blastocela ou blastocele. Em volta dessa cavidade você encontra um conjunto de células, uma camada celular única que denomina-se de trofoblasto. Essas células aqui irão se diferenciar para a formação dos anexos embrionários, alantoide, placenta, todos os anexos embrionários que irão garantir a manutenção deste embrião durante o seu desenvolvimento. Né? Temos também a aula na playlist de embriologia sobre anexo, onde você vai ver o que é um alantoide, onde você vai ver o que é o córeo, onde você vai ver o que é um âmino e por aí vai. Entendido? Beleza? Aí, dentro desse blastocisto, vamos encontrar um agrupamento de células que está aqui representado nessas células azulzinhas. Essa massa celular que é chamada de embrioblasto. É dessas células aqui, entendido ou não, que irão resultar o embrião. Ele vai se desenvolver a partir daí. Então, da área do trofoblasto vai se desenvolver os anexos, que irão manter o desenvolvimento embrionário, e da área do embrioblasto irá se desenvolver o embrião, a partir de células que são denominadas agora de pluripotentes. Pô, qual a diferença? A diferença é as totipotentes são totais. São capazes de se diferenciar em qualquer grupo celular, inclusive anexo. Mas as pluripotentes são capazes de se diferenciar em qualquer tipo de tecido adulto, menos anexos, porque os anexos evoluem a partir da área do trofoblasto. Por que falamos sobre isso? Essas células pluripotentes são as células preferencialmente utilizadas nos estudos e terapias envolvendo células-tronco. Beleza? Porque elas têm a capacidade de originar qualquer tipo de célula de qualquer tecido do indivíduo adulto. Beleza? Continuando, vamos ver aqui algumas considerações importantes. Essas células também são denominadas de células estaminais. Células tronco embrionária, células estaminais, blastômeros, é tudo sinonímia. Beleza ou não? São células embrionárias, como já falamos, resultam da divisão do zigoto através de um processo chamado de segmentação ou clivagem, que nada mais é do que as divisões mitóticas que esse zigoto sofre, que originando blastômeros que continuam a se dividir de maneira mitótica e vai aumentando os grupamentos celulares. E o que tem de especial essas células? Já falamos, essas células tronco-embrionárias ou essas células estaminais têm a capacidade de se diferenciar, por exemplo, em células do intestino, que são células que apresentam microvilosidades e que têm alta capacidade para absorção de nutrientes. Pode formar células do fígado, né, os hepatócitos, que têm as suas diversas funções clássicas, células cardíacas que irão compor o músculo cardíaco, células nervosas que irão compor o sistema nervoso central, células sanguíneas que são encontradas a nível de sangue, células musculares responsáveis pela contração da musculatura esquelética e muitas outras células. Então essa é a importância dessas células a nível de desenvolvimento embrionário e pesquisa. Observação importante pra cacete é essa observação aqui. As células estaminais apresentam capacidade de autorrenovação. O que é essa autorrenovação? Olha só. Aqui tem uma dica super importante. Eu tenho aqui uma célula tronco embrionária. Eu tenho aqui uma célula estaminal. Essa célula aqui, claro, eu chamo ela de célula tronco. Essa célula tronco entra em processo de divisão celular por mitose, originando duas células filhas. Das duas células filhas resultantes, o que é que vai acontecer? Uma dessas células estaminal, ela vai continuar o processo de divisão. A outra célula vai entrar no processo de diferenciação. Essa diferenciação resulta na formação de células que eu vou denominá-las de hemácias. Está aqui o glóbulozinho vermelho.
Entendido? Aí olha só, a célula estaminal restante, que não se diferenciou, ela continua o processo divisional fazendo da mesma maneira, originando uma outra célula estaminal que vai continuar o processo divisional e a outra célula resultante vai novamente para a diferenciação para formar outra hemácia. Beleza? Então, isso, né, é o padrão clássico da divisão celular das células-tronco. Em cada divisão, uma delas continua originando novas células-tronco, novas células estaminais, e a outra vai entrar no processo de diferenciação celular, claro, se diferenciando para o tipo celular específico do tecido que irá compor. Beleza? É assim que vai funcionar o mecanismo. Outra coisa, quanto menos especializada a célula é, mais próximo da base do tronco ela está. O que isso quer dizer, professor? Aumenta a especialização, diminui a taxa proliferativa. Ou seja, quanto maior for a especialização ou o grau de diferenciação celular, menor será a sua capacidade divisional para se originar novas células. É o que acontece, por exemplo, com o nosso tecido nervoso e o nosso tecido muscular, que contém células de altíssimo grau de diferenciação, o que as impede de se dividirem no indivíduo adulto. Tá certo? O contrário também é verdadeiro. Então, quanto menos especializado for, maior será a taxa proliferativa, como as células do seu epitélio, que constitui a pele. Essas células têm altíssima capacidade divisional, estão divisionando o tempo todo para recuperar essa epiderme, que é a camada da pele mais externa e que está acessível às intempéries ambientais e é agredido o tempo todo. Belezinha? Mas essas células têm um baixo grau de diferenciação celular, ou seja, um baixo grau de especialização, porque a única função sua é revestimento. Belezinha? Aí não podemos deixar de falar sobre os tipos de células-tronco, né? Ou seja, elas se diferenciam quanto ao processo, a sua capacidade de diferenciação. Temos então as totipotentes, que são as células totais, altíssima capacidade para originar qualquer tipo celular de qualquer tecido, tanto tecidos adultos como também de anexos embrionários. São as células com capacidade de diferenciação máxima. Aí temos uma outra, né? Aqui como exemplo podemos citar o zigoto e a mórula, ok? E as pluripotentes. As pluripotentes originam qualquer tipo celular, menos os tecidos responsáveis pela formação dos anexos embrionários, tá? Como, por exemplo, os embrioblastos, né? O embrioblasto é aquela área do desenho do blastocisto que eu mostrei para você. Então, aquelas células ali são capazes de se desenvolver para originar qualquer tipo de tecido que irá formar um indivíduo adulto, mas não tem capacidade de se diferenciar em tecidos que irá compor anexos embrionários. Isso aí somente as totipotentes são capazes de fazer. Temos também as multipotentes. Multipotentes são encontradas em diferentes tipos de tecidos do corpo, como por exemplo o que? Células hematopoéticas. A hematopoiese é o processo medular de síntese de glóbulos vermelhos e parte das células hematopoéticas da medula. Beleza ou não? Temos também as oligopotentes, formam alguns poucos tipos celulares, como por exemplo as células linfóide do tecido linfóide medular e a célula mieloide do tecido mieloide também medular, né? O tecido linfóide forma, por exemplo, os linfócitos, linfócitos B, linfócitos T, que são responsáveis pela defesa imunológica humoral. E o tecido mieloide irá formar outros tipos de células, outros tipos de glóbulos brancos. Beleza? Temos também as unipotentes. Unipotentes formam um único tipo celular, uma única célula específica, como por exemplo os astrócitos, como por exemplo os eritroblastos. Os eritroblastos constituem o que? Os eritrócitos. Eritroblastos são capazes de se diferenciar apenas em eritrócitos, que nada mais são do que glóbulos vermelhos. Beleza? Então esses são os grupamentos de células de blastômeros quanto ao seu poder de diferenciação. Beleza? Sendo que as células, né,
Totipotentes e pluripotentes, elas são embrionárias, elas são encontradas no indivíduo na fase embrionária. Mas as multipotentes, oligopotentes e unipotentes são encontrados em tecidos adultos, beleza ou não? Então você vai encontrar lá em certos tecidos adultos certas células, por exemplo, tecido conjuntivo tem as células mesenquimatosas que se diferenciam para formar as diferentes células que compõem o tecido conjuntivo, como fibroblastos, células adipócitas, entre outras. Percebeu? Sendo que as três principais nessa escala de classificação são as células TPM. São as células TPM. Olha lá, TPM, totipotentes, que origina qualquer tipo celular de qualquer tecido, pluripotentes, que origina qualquer tipo celular de qualquer tecido, menos de anexo, e as multipotentes, que são encontradas em diferentes tipos de tecidos e originam células de uma família específica, tá? Então essas são mais encontradas no indivíduo adulto. Belezinha? E o que seria a pluripotente induzida? Pronto. Essa aí é a grande sacada da biotecnologia hoje. Como assim? É uma célula adulta que é estimulada a se desdiferenciar. Como assim, professor? Fazer o processo contrário. A célula tronco, ela pode se diferenciar, entendido ou não? E existem algumas células de alguns organismos, de alguns tecidos, em vegetais se observa muito isso, células que são capazes de se desdiferenciar, de já ser uma célula diferenciada que volta ao estágio de célula indiferenciada. A tecnologia está muito avançada hoje e isso resolveria o problema ético existente da pesquisa da célula-tronco. Que problema ético, professor? Vou te falar sobre isso. Olha só. Então nós temos aqui célula pluripotente é induzida. Ela passa por um processo de reprogramação genética. Reprogramação genética. Beleza? Utilizando o quê? DNA recombinante e uso de um vetor para implantar esse DNA recombinante na célula, produzindo uma modificação genética de modo que ela se desdiferencie. Esse vetor é exatamente o quê? Um vírus. Isso aqui representa o futuro próximo, entendido, das tecnologias envolvendo pesquisas de células-tronco. Beleza? Por quê, professor? É muito simples. Por que isso é tão importante? Pelo seguinte motivo. Olha só. Eu tenho que pegar espermatozoide, tenho que pegar óvulo, fertilização in vitro, produzir um zigoto, induzir esse zigoto ao processo de divisão até um certo número de células para depois retirar essas células para utilização em pesquisas e em terapias. Só que se você parar para pensar, esse tal zigoto que eu o fiz em laboratório, se ele for implantado numa barriga de aluguel, ele irá se desenvolver para formar um novo indivíduo. E aí eu estou fazendo isso utilizando embriões humanos. Eu faço a pesquisa? Não faço a pesquisa. Eis a questão. Isso envolve uma coisa chamada o quê? Bioética. É preciso se discutir muito ou se buscar alternativas para se obter células-tronco pluripotentes, de modo a não se necessitar construir embriões para matá-los depois. Essa é a grande questão crucial da pesquisa hoje. Beleza? Essa foi então a nossa aula para você sobre células-tronco. Se inscreva no canal, ative as notificações, passe na descrição do vídeo, baixe o biomap desta aula que você assistiu e o Bioese para exercitar os conteúdos atendidos. Imprima o biomap, monte uma pasta e elabore o seu material revisional. Facilita muito quando chegar mais próximos das provas. Beleza? Nos encontramos na próxima aula. Até lá!